Começa agora mais um Freudcast. Aqui, nada é proibido. Vamos falar de angústia, sexualidade, maternidade, pânico, remédios, síndromes, fetiches e tantos outros assuntos que envolvem nosso inconsciente, só que, desta vez, quem vai sentar no divã são as neuroses e não o paciente. Alerto que nem sempre teremos respostas prontas, mas prometemos que, no mínimo, você vai ser desafiado para olhar a si mesmo e repensar sua vida. Começa agora, Freudcast. Olá, bem-vindo ao Freudcast. Hoje nós teremos uma nova entrevista, um novo bate-papo, e quem vai estar no divã hoje são as crianças. Nós vamos falar sobre a psicanálise no mundo infantil. E a nossa convidada desse bate-papo desta semana é a psicanalista Michele Kamers. Olá, Michele, bem-vinda ao Freudcast. Tudo bem com você? Tudo bem, Rosi. Que bom. Gente, eu fiquei muito feliz dela ter conseguido adequar a agenda dela para poder nos atender. Você sabe que quem sugeriu o seu nome foram estudantes de psicanálise e outros psicanalistas, sabia? Opa, que te acompanham no Instagram. E aí falaram, você precisa falar com essa mulher. Eu falei, então vamos embora. Tá bom. Michele, a Freud falava, né, que toda vez que entrava um paciente no consultório, era uma criança, você precisava olhar para essa criança que estava entrando naquele adulto, né, que existia naquele adulto. E a minha pergunta para você é quem é essa criança que chega na clínica? Bom, tem uma passagem do Freud muito interessante que está na biografia do James Allport, que é um dos teóricos da personalidade, em que ele, em algum momento da sua história, ele vai procurar Freud para fazer análise. E ele chega contando de uma cena que ele vivencia na pracinha, que ele fica muito, de alguma maneira, incomodado com a visão que ele tem de um menino colado ao corpo da mãe. Um menino muito aprisionado à mãe, que ficava colado nas pernas da mãe, e ele, né, chega comentando, né, essa cena quando adentra o consultório de Freud. E o Freud olha para ele e vê a descrição do menino da pracinha. E Freud, então pergunta, esse menino é você? Pois é. E aí, nesse momento, o Allport fica enlouquecido, vai embora do consultório e constrói uma teoria da personalidade, tentando desdizer a psicanálise, o quanto Freud estava equivocado, o quanto era um absurdo, uma selvageria, tudo aquilo que ele tinha dito, né? Ter dito, bom, esse menino é você. Né? Engraçado, porque Freud faz uma pergunta para ele e no final da vida, no leito de morte, ele escreve uma carta dizendo que, na verdade, Freud tinha razão, que era daquele menino que ele falava. Que ele falava, né? Que aquele menino era ele. Né? Agora, o que acontece? Acho que tem dois conceitos importantes aí, né? Que é o conceito de infância e o conceito de infantil. Né? O que é o infantil, se não um resto da infância? Né, que a gente poderia pensar como sendo algo da ordem do inconsciente, do sexual, e que justamente marca o conceito de infantil, que é esse resto, né, que na verdade que constitui traços que permite identificar esse sujeito, né, no campo do outro. Então, na verdade, quando a gente vai escutar um adulto, né, a gente está sempre escutando o infantil. Nunca, quer dizer, porque, veja, o adulto, a diferença entre idades, né, a infância, adolescência, vida adulta, velhice, isso é uma construção discursiva datada historicamente. Preciso marcar isso. Então, na verdade, para a psicanálise, o inconsciente não tem. Né, tem um outro livro, do Norbert Elias, chamado Sobre o Tempo, onde ele vai falar um pouco da invenção do tempo. Né? Não temos o registro do tempo, né, no inconsciente. Por isso que a gente vai dizer, e mais, né, quando Freud, em alguns textos clássicos, recordar, repetir, elaborar. Né, que Freud achava, então, né, que o sujeito primeiro recordava, né, para depois, quer dizer, né, ele lembrava aí dos traumas, enfim, né, para depois elaborar, ele vai dizer não. Né, não se trata de uma lembrança,
que aí a gente poderia pegar alguns textos do Freud, lembranças encobridoras, etc. Não se trata de uma lembrança, mas se trata de uma reatualização em ato. E aí ele inverte a lógica e vai falar de repetição, repetir, recordar e elaborar. Agora é interessante porque, né, quer dizer, o que Freud vai dizer e Lacan também vai retomar, quer dizer, a gente não precisa ficar procurando o inconsciente. O inconsciente aparece à revelia, né, do sujeito. Eu poderia dar inúmeros exemplos, mas, né, como é que o inconsciente, para quem está escutando, né, como é que o inconsciente se manifesta, né? A gente tem acesso ao inconsciente através de suas manifestações, né? Então, os sonhos, né? Clássico do Freud, os sonhos, os lapsos de linguagem, os atos falhos, os xixes e as formações, né, de linguagem. Né? Agora, pode falar. Né, agora, veja, isso é uma coisa. Então, quer dizer, a gente poderia dizer que todo paciente que chega no consultório é um menino e uma menina. Né? Quer dizer, porque dali ele está falando da sua história como sujeito. E do que ele vai falar? Né? Dos diversos lugares que ele ocupou na sua relação com o grande outro. Né? O que a gente poderia tomar como sendo a cultura, mas sempre encarnada por um outro. Né? Um outro humano. Né? Então, quer dizer, né? Então, fundamentalmente, do que ele vai falar? Da sua posição na filiação, da sua posição na família, da sua posição nas relações familiares, nas relações sociais, né? Na relação com o outro sexo, com o outro semelhante, e por aí vai. Agora, do ponto de vista psíquico, como tratar um sujeito que ainda está que está ainda em construção, né? Quando a gente pensa na criança na clínica. Então, a criança aí tem várias possibilidades e tem vários autores que vão, né? Então, quer dizer, porque a gente pode dizer psicanálise de crianças ou psicanálise com crianças, né? Dentro da história da psicanálise, você vai ter aí diversas vertentes, né? Ou tomadas de posição em relação a isso. Alguns autores vão falar da impossibilidade de tratar uma criança, né? Na medida em que ela é um sujeito que está em constituição, né? Então, né, nesse sentido, o tratamento seria com os adultos tutelares dessa criança, assim como há autores que vão dizer, né, que o trabalho seria exclusivamente com a criança e não precisaria a entrada dos pais. Eu, particularmente, acho que todos os autores, Winnicott, Françoise Doutor, Melanie Klein, Ana Freud, por aí vai, Rosine Lefort, Robert Lefort, e tantos outros autores, eu diria que a gente sempre precisa ver no caso a caso, porque tem criança que chega, né, em que ela está grave, né, quando eu digo grave, com sintomas graves. Então, que tipo de sintomas, eu acho que isso é importante marcar. Né? Vamos pegar o caso Pequeno Hans do Freud. O que é o caso Pequeno Hans? Não um caso de fobia, da fabricação psíquica de uma fobia, buscando interditar uma interdição não feita pela família. Então, quer dizer, o pai do Hans ia viajar, a mãe botava o Hans a dormir com ele, né? E obviamente que ele tinha fantasias eróticas com a mãe, se sentia extremamente culpado por isso e, portanto, fabrica, né? Constrói psiquicamente uma fobia a cavalos, né? O que aí, quer dizer, né, faz com que a família tenha que, né, buscar tratamento que procura fundamentalmente ao pai do Hans, né, e a fobia rapidamente se... Né, então, quer dizer, sempre, e aí eu parto muito pressuposto, eu gosto do texto do Lacan, Nota sobre a Criança, de que a criança sempre responde ao sintoma do casal parental, sempre. Ou responde ao lugar dela como objeto no inconsciente materno. Qual é o lugar? Porque a pergunta é, veja, se essa criança depende de um outro, coisa, para se humanizar, nós teríamos que, primeiramente, identificar qual é a posição dessa criança na fantasmática e no discurso desse outro. Ora, ela está como objeto, né, objeto tampão, que a gente poderia pensar, né, crianças que são tomadas como uma extensão do corpo materno, que são crianças aí que vão se encaminhando para uma estruturação psicótica, né, crianças que horas estão ali para sustentar o casal,
né, como criar uma criança no lugar do sintoma do casal parental, né, crianças que para o encaminhamento neurótico geralmente fazem sintomas fóbicos, né, não aprendem na escola e por aí vai, e você tem ainda uma epidemia, né, de um lado, e acho que a gente tem que ter um cuidado para quem está escutando, uma certa epidemia de diagnósticos de autismo ou do transtorno do espectro autista. E o que isso nos diz dos tempos atuais? Duas coisas. De um lado, aponta para uma época extremamente patologizante, medicalizante, o que nos conta que grande parte, Rose, desses diagnósticos são diagnósticos equivocados. Tá? Porque nessa lógica, eu lembro um texto da Ângela Vorcaro, que está no livro da Psicopatologia Negra, organizada pelo Alfredo Jerusalinski, em que a Ângela Vorcaro tem um texto chamado O Efeito Bumerangue do Diagnóstico. Né? Quer dizer, que qualquer mal-estar que essa criança provoque ao ideal parental, ao projeto social, ela automaticamente é diagnosticada e medicada. Né? Então, isso é um sintoma do laço social atual. Transformar em patologia, isso que no texto Mal-Estar na Civilização, Freud vai nomear, né, como mal-estar que ele é estrutural e estruturante da vida humana, colocando fundamentalmente 3 fontes: o corpo, a natureza, né, e as relações sociais, fundamentalmente. Né? Então, quer dizer, nós temos o nosso corpo provoca mal-estar, a natureza provoca mal-estar, veja aí as mudanças climáticas, né? Enfim, as catástrofes ambientais, né? Mas, fundamentalmente, qual é a grande fonte de mal-estar? As relações. Então, toda vez que essa criança, e aí é importante marcar, eu tenho uma vasta pesquisa sobre medicalização na infância, inclusive o nome da minha tese de doutorado chama-se Da Criança a Matar, a Morte da Criança, reflexões psicanalíticas sobre a medicalização na infância, e que justamente toda vez que essa criança não responde a um ideal parental, ou não responde a um ideal social, se procura uma explicação para isso, e automaticamente se recorre ao discurso médico, da psiquiatria, né, da neurologia, para tentar explicar. Né? E é interessante porque a gente nunca se interroga sobre o que o mal-estar na criança diz respeito da minha relação com ela. Automaticamente os pais vão procurar alguém que nomeie esse mal-estar. Então, a gente também poderia pensar que na ausência de significantes familiares que possam nomear o que se passa com a criança, é o discurso médico que nomeia. É que eu também não quero estar no lugar de que eu sou o provocador daquele mal-estar do meu filho também, né? Então, às vezes, é mais fácil você medicamentar a criança e também é mais fácil do que você botar ele numa terapia em que você vai ter que trabalhar as suas próprias dores e sofrimento, não? E aí, claro, mas uma coisa que... pode falar. Não, mas isso é em geral, tá, Rose? É a mesma coisa, né? Eu tenho um mal-estar na minha relação, por exemplo, né? Vamos supor, o sujeito tem um mal-estar na relação dele. Ele sempre deposita sobre outro a causa do mal-estar. Quase nunca o sujeito se interroga qual é a sua parcela do mal-estar, quando, na verdade, é um tabuleiro de xadrez. Uma posição determina a outra. Então, quer dizer, quando, de alguma maneira, né, tem um mal-estar em relação ao outro, também pode, que é a única parcela possível. Eu me interrogar de que maneira eu participo disso que se passa na relação com o outro. Michele, uma questão, assim, que para mim é muito cara, é o relacionamento mamãe e bebê e os vínculos que são criados quando a gente amamenta, aquela troca de olhar, em que o bebê, você olha para o bebê, você está ali conversando com ele, você está falando com ele. E as redes sociais, eu tenho visto alguns estudos, tenho apontado que hoje o celular, né, ele tem ocupado, a mãe às vezes está amamentando a criança e ela está aqui com o celular na mão. Então, aquela troca, aquela coisa, aquela conexão, ela deixou de existir. Isso pode desenvolver uma patologia nesse bebê? Como que você vê as redes sociais na relação mamãe-bebê? Então, né, Rose, tu retoma a segunda vertente que eu acabei não falando antes,
Então, de um lado, o diagnóstico de autismo aponta o excesso diagnóstico da infância aponta por um lado, o movimento de patologização e medicalização da infância. Por outro, aponta também ao que a Julieta Jerusalins, no livro Intoxicações Eletrônicas, que é um livro que vale muito a pena, enfim, revisitar, ou para quem não conhece, conhecê-lo, que vai apontar para primeiro, crianças desconectadas, conectadas ao eletrônico e desconectadas do laço com o outro, que a gente entra em quadros de autismo. Sim, Rose, o eletrônico colocado precocemente frente a uma criança, ele pode produzir, sim, uma desconexão da criança do outro, né, do outro parental, e promover uma conexão quase que exclusiva com o objeto, que é o que acontece no autismo. Então, o que acontece? O eletrônico, ele faz a criança prescindir do outro. Mas veja, quando uma criança faz um chamado, né, faz uma demanda, ela demanda o quê? O objeto? Não, ela demanda o outro. Quando o outro dá para ela o objeto e não a sua presença, qual é a mensagem que ele está endereçando a essa criança? Você pode prescindir de mim. O objeto é suficiente para você. Então, de alguma maneira, é uma maneira de calar a criança, é uma maneira de manter essa criança, de alguma maneira, intoxicada para que ela não demande mais. Quer dizer, botar a criança, bebezinho pequeno, vendo Peppa Pig, sei lá mais o que, no celular, é uma boa maneira de deixar essa criança quietinha, né, que é o que a gente também poderia chamar de uma certa chupeta eletrônica. A questão é que a chupeta, ela tem um tempo, porque a gente entra num outro texto, que é do Donald Woods Winnicott, que está no livro Psicanálise e Pediatria, em que ele vai falar da ilusão de onipotência do bebê. E o que ele vai dizer a respeito disso? Que quando o bebê chora e a mãe bota o seio ou a chupeta, esse bebê reinveste a representação da presença materna e ele alucina essa presença através da sucção. Isso é chupeta. Aí o Winnicott vai dizer assim, entretanto, se não houver um reinvestimento constante dessa representação através da presença materna, a representação esmaece, percebe? E se produz uma desconexão. Qual foi o outro clássico estudos, que foi do René Spitz, no livro O Primeiro Ano de Vida? O que o Spitz vai dizer ali? Que ele vai usar dois termos específicos. Ele vai dizer assim, que são crianças que após a guerra se tornam órfãos, são tratadas de uma maneira coletiva nos orfanatos, e começa a aparecer um fenômeno de um retraimento afetivo dessa criança, e ela vai se desconectando até o momento que essa criança vai a óbito. Ela para de comer, ela começa a fazer uma recusa absoluta a qualquer coisa que venha do outro, e ela morre, muitas vezes, de inanição. O René Spitz, nesse livro, O Primeiro Ano de Vida, que é um livro clássico, ele vai nomear, ele vai dizer assim, podemos chamar essa ausência grave, essa ausência do outro, porque ele vai dizer, isso vai culminar no quê? Na necessidade de um cuidado singularizado para cada criança. Por isso que já houveram diversas discussões sobre manda para creche, não manda para creche, o que é melhor, o que é pior, e percebe? Então tenta pensar, quer dizer, uma criança, um bebezinho muito pequenininho, que não tem um olhar singularizado sobre ele, e um chamado, Gustavo, cadê mamãe? Gustavo, cadê papai? E não tem para quem responder, o Gustavo não conecta nada. Gustavo conecta o quê? Uma outra minha experiência minha. O Natal, os bebezinhos, diante da ausência do outro, conectavam o quê? No barulhinho do respirador. Já fazia um quadro, já saí de lá já, quase num quadro de autismo. Tá? Isso está num livro da Catherine Matelan, chamado O Sorriso da Joconda. E um quadro mais grave, então ele vai falar, o René Spitz, assim, esse quadro de desconexão inicial, ele vai chamar de depressão na crítica, e a desconexão radical, ele vai chamar de hospitalismo. Né? E quer dizer, onde essa criança já, quer dizer, está completamente desconectada desse outro,
Que aí a gente entra também, Rose, numa diferença entre dois conceitos fundamentais. Que o cuidado, em si, a gente poderia dizer maternagem. A maternagem pode ser feita por qualquer um, mas a função materna não. Então, a gente entra na minha dissertação de mestrado, que também eu fiz na USP, que é a função, onde eu discuto do universal da maternagem ao singular da função materna, onde eu vou discutir quais são as condições necessárias para alguém ocupar o lugar de grande outro para uma criança, ou seja, sustentar a função materna. E por que Lacan vai utilizar, preciso marcar, a função materna, um conceito lacaniano, que Lacan, na década de 50, na sua virada estruturalista, a partir do seu encontro com Lévi-Strauss, vai utilizar o termo função simbólica, que na família nuclear e conjugal vai se dar através de papai e mamãe. Sim. Então, no primeiro momento, mamãe, então ele vai chamar de uma função simbólica exercida pela mãe, portanto, uma função materna, seminário 4, seminário 11, que vai cumprir a função de alienação, mas que uma presença toda não institui o psiquismo, Rose. O psiquismo se institui na falta, por isso que a gente vai falar na presença e na ausência. Uma mãe toda presente é uma mãe que poupa essa criança, né? É interessante porque quando é que a criança vai construir uma representação psíquica da presença materna quando a mãe se ausenta? Isso. Então, qual é o movimento de constituição psíquica ou de constituição então, a mamãe tem que saber psíquico. Estar presente e tem que saber estar ausente também, né? Mas aí é por isso que Lacan vai falar, porque senão a gente pedagogicamente poderia orientar uma mãe, só que não funciona. Quer dizer, então, o que isso quer dizer para nós psicamente? Que essa mãe não pode estar toda como mãe. Se ela está toda como mãe, ela está toda presente para o bebê. Então, é quase como a presença e a ausência também tem a ver da posição da mãe e como mulher. Quando ela está como mulher, se ausenta como mãe. Quando está como mãe, se ausenta como mulher. Percebe? Que é o movimento de ligação, o que produz o engate psíquico, ou que produz o laço com o outro, seja inclusive o marido. É verdade. Porque também se ela está toda como mulher, o cara vai sair correndo. Percebe? Tem algo importante, percebe? Então, na verdade, isso escapa à ortopedia, escapa ao manual, já que a gente vive numa época de autoajuda, né? Eu diria que quanto mais os pais tentam encontrar um modo certo de agir, mas eles fracassam como pais. Porque, na verdade, o ser pai e mãe, na verdade, tem muito mais a ver em ocupar e sustentar uma posição. Né? E é uma posição discursiva e que se realiza em ato. Né? Então, quer dizer, né, tem um livro do Stan Levin chamado A Função do Filho. O que ele vai dizer? Que na medida em que eu vou, né, me tornando mãe dessa criança, eu vou fabricando ela como filho, e essa criança como filho vai também me reinventando como mãe. Então, uma coisa é ser mãe de uma criança de 1, mas a coisa essa criança a mãe da criança de 1 já não serve mais, ela vai ter que se reinventar para acompanhar, né, a constituição psíquica e o desenvolvimento dessa criança. Então, quer dizer, às vezes tem pais que lidam muito bem, isso é muito particular, de acordo com a história, isso não é certo nem errado, mas de acordo com a história de cada pai e cada mãe. Tem mães que dizem assim, era tão bom quando ele era bebê, porque, quer dizer, ia muito bem, mas quando a criança volta ali 3 anos, vira um terror dentro de casa, e ela já não sabe mais muito bem o que fazer. Né? Então é interessante porque, quer dizer, que efeitos que também cada idade dessa criança produz na história dessa menina que se tornou mãe. Bem, é verdade. A gente já tem que ir para o final, porque você tem horário, não eu. Eu adoraria continuar contigo aqui. Mas eu consigo mais uns 10 minutinhos ainda. Você consegue? Ai, que bom. Então, assim, dentro dessa perspectiva, porque, assim, às vezes a gente ouve muito na clínica, os pais falando, gente, tudo é culpa do pai, tudo é culpa da mãe, né? Como tirar um pouco dessa culpabilidade, ou como ajudar esses pais modernos? Na verdade, talvez eu não vou pedir uma receita para você, porque a gente não precisa de autoajuda, né? Mas como diminuir essa angústia desses pais nesses tempos de pandemia, em que a gente tem visto, hoje mesmo eu conversei com uma moça que trabalha com criança, ela não é psicanalista, está estudando, mas ela é fonoaudióloga e pedagoga. As clínicas estão cheias, as crianças, os pais estão
estão levando os filhos, estão desesperados, não estão conseguindo lidar com tanta angústia, e estão lotando as clínicas, né? O que a gente faz, hein, Michele? Eu diria que bom que estão procurando, né? Porque acho que tem algo importantíssimo aí, né? Que se os pais estão procurando, porque estão precisando de ajuda. Né? Acho que não cabe julgar, eu acho que o problema seria se eles não procurassem. Porque, na verdade, quando uma criança chega à clínica, a gente não sabe para quem é o atendimento. Isso vai exigir do clínico, seja um fonoaudiólogo, um fisioterapeuta, um pediatra, um psicanalista, né? Eu diria qualquer profissional, ou até mesmo um professor, seja da educação, da assistência ou da saúde. Qualquer profissional que trabalhe com crianças e receba uma criança, né? Muitas vezes, até mesmo profissionais da área da dança, percebe? Quando uma criança é levada a um outro espaço, alguma demanda está em jogo ali. Né? Então, por exemplo, eu quero que ela faça dança. É para realizar um sonho parental, é porque ela tem dificuldades motoras. Então, quer dizer, isso é sempre no caso a caso. Agora, nesse sentido, quer dizer, cabe também a esse profissional que se dispõe a receber essa família, que uma criança nunca chega sozinha no consultório. Ela sempre chega com uma família. Mesmo que seja sua mãe, tem uma família que vem junto. Né? Então, na verdade, o tratamento de uma criança nunca é o tratamento da criança, é sempre um tratamento da família, de uma certa fantasmática familiar, mesmo que o tratamento se realize única e exclusivamente com a criança, o que é possível, ou muitas vezes única e exclusivamente com a mãe, ou muitas vezes, porque na verdade, quando a gente entra nesse ponto, o que tem em jogo? A gente tem que ver por onde dá para ir, Rose. E quer dizer, o que é o bom clínico? Ele vai por onde tem caminho aberto. Porque, veja, não adianta insistir tratar os pais se não tem abertura. Não adianta insistir tratar a criança se não tem abertura. Tem que ir por onde é possível. Sabe aquela coisa? É o que tem para hoje, é o que é possível, e é por aí que tem que ir. Né? Agora, veja. Qual que é o papel do brincar, que você falou assim, caminhos para onde tem que ir? Porque não é possível você tratar a criança se não tem caminho aberto. Aí eu te perguntaria, qual que é o papel do brincar dentro da clínica psicanalítica? Então, primeira vez que Freud vai falar sobre brincar, quando ele vai falar do jogo do carretel, o texto além do princípio e do prazer, ele vai falar do fordar, né? Que é quando a mãe se ausentava, o menino jogava o carretel, né? Mamãe presente, mamãe ausente. Quer dizer, o que é o brincar? O brincar é o que o Winnicott vai chamar de espaço, ele vai se dar num espaço transicional, que é o espaço de transição da posição da criança de objeto materno na posição do sujeito desejante, em que é brincando que essa criança suporta as ausências maternas. Então, dá um exemplo claro, bebezinho, a mãe se ausenta, ou às vezes o bebê acorda, a mãe do hotel e começa a brincar com o móvel que está em cima. Verdade. Ou ele brinca com as mãozinhas, percebe? Então, o brincar, quer dizer, é o meio pelo qual a criança transforma em atividade o que ela sofre passivamente. Então, na medida em que a criança tenta controlar as idas e vindas da mãe, né? Agora, na medida em que a mãe não responde a essa ditadura da criança, né? Porque, veja, as crianças, o que elas querem? Controlar as idas e vindas do grande outro, as idas e vindas da mãe, as idas e vindas de quem cuida, né? Mas na medida em que, então é interessante, assim, dar exemplos da clínica, né? As mães contam, né? Às vezes, cenas corriqueiras, claro que não está mais hoje, mas, por exemplo, a época que as mães eram domésticas, tá? Tava lá o bebê no bebê conforto, mãe, colo, chorando, e o que a mãe falou? Dava uma tampa de panela, percebe? Davam um pote da cozinha, uma tampa de plástico, e aqui o que a criança faz? Joga no chão, a mãe vai lá e dá outro. A mãe vai lá e dá outro. E nisso a mãe vai fazendo com que a criança suporte a ausência corporal dela, instituindo o quê? Dizendo assim, é quase como se a criança, um outro conceito que eu gosto muito do Winnicott, é a apresentação do mundo para o bebê. Ela vai dizendo assim, ei, tem coisas melhores no mundo para fazer do que ficar só comigo. Segue em frente. E isso é a tarefa civilizatória dos pais, eu diria, que é apresentar para o mundo para a criança e tornar essa criança um adulto responsável, e aqui retomando o livro da Narda, que eu gosto muito, Entre Passado e Futuro, que essa criança possa assumir como adulto a responsabilidade pelo mundo em que ela vive. Que legal. Olha, eu quero agradecer demais esse bate-papo.
Você é uma biblioteca ambulante, né? Eu imagino que os nossos ouvintes vão anotar todos os livros, quem conhece vai revisitar e quem não conhece vai adotar e vai lê-los. Muito obrigada, foi um papo ótimo e eu acredito que quem vai ouvir sendo pai ou mãe vai ficar assim muito alerta mesmo, né? Porque o nosso objetivo é justamente trazer essa reflexão sobre psicanálise. Mas, no dia a dia. Rose, fica atenta às dúvidas que surgirem, a gente pode marcar um outro momento e retomar os pontos que os ouvintes trouxeram como interrogação. Legal, legal, vou te procurar sim, com certeza. Olha, muito obrigada, viu? Então tá bom, beijo, tchau, tchau. Beijo, obrigada. Gente, eu quero agradecer você que esteve conosco até agora, eu tenho certeza que você ficou encantado e encantada, né, com esse bate-papo, eu aprendi demais, e eu espero que você também possa compartilhar esse aprendizado com outras pessoas, e eu te convido a estar comigo novamente na próxima semana, quando nós teremos mais um bate-papo sobre psicanálise com um assunto super mega interessante. Grande beijo para você. Tchau, tchau.